O levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado hoje, apontou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece em primeiro lugar para a disputa do governo paulista no ano que vem. Aí é pulo de 10, né? Tarcísio aparece com quase 50% nos 3 primeiros cenários, sendo que os outros nomes ficam abaixo dos 21%. Vamos lá. Primeiro cenário, tem a presença do Geraldo Alckmin na disputa. O atual vice-presidente da República aparece com 20,6%. E olha que já é bastante conhecido, né? Portanto, tem pouco espaço para crescimento. Já no segundo cenário, sem Alckmin, mas com Márcio França, o Márcio aparece com 12,3%. Aí fica mais fácil ainda. Em relação ao terceiro cenário, com o Fernando Haddad na disputa, o ministro aparece com 17,2%. Anima um pouco mais à esquerda que o Márcio França. Nesses 3 cenários, a deputada federal Érica Hilton aparece em terceiro lugar na disputa. A pesquisa foi realizada com 1.680 eleitores, com uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais. Lembrando que a Paraná Pesquisas foi a que mais acertou na última eleição presidencial. Ela apontou uma diferença de pontos percentuais de 6 pontos entre Lula e Bolsonaro no final do primeiro turno, e foram 5 pontos de diferença, enquanto outros institutos aí mais famosos falaram até em 15 pontos. Eu gosto da Paraná Pesquisas. Meu querido Diego Tavares, Tarcísio é pulo de 10 para o governo de São Paulo, hein? Parece que não tem para ninguém. Sinal que ele está administrando bem o Estado? Capês, eu estou assustado com esse levantamento. Evidentemente não, porque Tarcísio aparece em primeiro. Isso chega a ser até uma obviedade diante de tantas coisas que nós... Você está surpreso ou não? Estou surpreso porque a Érica Hilton aparece em terceiro lugar, né? Para mim, eu acho um absurdo que os paulistas cogitem ter uma parlamentar, principalmente diante do contexto recente, das polêmicas nas quais ela se envolveu, cogitem ter alguém como ela como governadora do maior estado da nossa federação, de uma potência como é o estado de São Paulo. Mas o Tarcísio, em primeiro lugar, sinceramente, não é algo que surpreenda a ninguém. O governador tem feito um excelente trabalho. Nós já debatemos aqui hoje, principalmente os avanços em relação à segurança pública. Não vou repetir todos os dados, todos os índices que eu trouxe aqui na primeira parte do nosso programa. Mas fato é que o eleitor paulista está vendo, de fato, o trabalho que Tarcísio tem feito. Está vendo, de fato, que São Paulo tem se destacado em relação ao restante do país, em relação a todas as suas áreas, em relação à saúde, em relação à educação. E o Tarcísio também tem um elemento muito importante na política moderna, que é a sua comunicação. O governador Tarcísio aprendeu a se comunicar muito bem, principalmente se valendo das redes sociais. Eu acredito que o governo do estado de São Paulo não seja nenhum desafio para ele. Agora, o cenário muda caso, de fato, o que se diz sobre uma possível candidatura de Tarcísio à presidência da República venha a se concretizar. Aí nós vamos ter um cenário bem aberto aqui, com diversos players também no campo da centro-direita, da direita, para disputar a vaga deixada por Tarcísio. Mas isso é exercício de futurologia. Fato é que para o governo do estado de São Paulo, inegavelmente, Tarcísio é o nome com mais aderência e com mais chances de ser eleito, caso venha disputar novamente a cadeira. Guilherme Câmara, diante dessa pesquisa, passa um lenço para você ou você não vai chorar e vai comentar? Não, de maneira alguma. Eu sou um democrata. Ao contrário de muita gente que não aceita resultado de eleição e tenta dar golpe, eu sou um democrata, claro. Então... Maravilhoso. Então, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, exercício de futurologia, como ele falou. Não dá pra gente saber o que vai acontecer. Eu, sinceramente, já trabalho com a possibilidade de que o Bolsonaro estará preso, não vai ser candidato, ele já está inelegível. Ele tenta reverter dessa maneira ridícula em relação ao Trump, achando que o Trump vai salvar ele, mas não vai. Ele está fora da disputa. Eu acredito que o candidato natural que ele vai colocar no lugar, pelo que a gente tem ouvido de articulistas políticos, é o Tarcísio, porque pelo que a gente ouve também de bastidores, né, pelo que se fala na imprensa, para o Centrão não interessa ter uma Michele Bolsonaro ou ter um Eduardo Bolsonaro, que é uma pessoa totalmente desequilibrada. Então, indica que o Tarcísio deve ser sim o candidato a presidente. Aí quem vai vir no lugar aqui em São Paulo, sinceramente, não dá para a gente saber ainda, como o colega falou. Muito bem. Sérgio Zagarino. Guilherme, você é tão democrata que você é contra um candidato que tem mais de 50% nas pesquisas, que é o ex-presidente Bolsonaro, ser candidato.
É bela democracia que você apoia, né? O cara que mais da metade do Brasil indica que vai votar nele, hoje, se as eleições fossem hoje, com o desastre do Lula 3, Bolsonaro estava eleito no primeiro turno. Isso é ser democrata? Desculpa, ser democrata é você ser a favor de que um homem que é vangloriado, amado e que fez um excelente governo, mesmo diante de uma pandemia, num caos global, possa ser candidato. Então, a última coisa que você é democrata. Em relação à pesquisa em si, nós temos um cenário muito claro. O governador Tarcísio é hoje um dos principais governadores do país, tem feito um trabalho brilhante e é evidente que também tem condições reais de ser eleito no primeiro turno, porque esses números apontam que ele está muito na frente. Essa margem de percentual, ela é muito difícil de ser tirada, até pelo fato de que os adversários, a oposição, não têm nomes. Se você perceber, o nome do Fernando Haddad, que é ex-prefeito, ex-candidato ao governo, ex-candidato a presidente, está na mídia o tempo inteiro porque é o ministro da Fazenda, o cargo mais importante do Brasil de indicação. Ele se aparece com 15%, 17%, se não me engano. Então, continua muito atrás. Não tem mais oposição ao Tarcísio e ao grupo político do Tarcísio, do Bolsonaro, aqui no estado de São Paulo. Agora, se o Tarcísio vai ser candidato, eu acredito que não. Porque, diferente do que você aponta, nós ainda vivemos no Estado Democrático de Direito que é falho. E esta falha pode fazer com que Bolsonaro não seja candidato. Então, Tarcísio naturalmente vai ocupar esse espaço e pode ter certeza que, diferente do que você fala de Donald Trump, vai ter muita influência na eleição. Porque as medidas econômicas tomadas por Trump refletem diretamente no Brasil, que já está um cenário caótico em termos de economia, e lembrando sempre, o que faz com que as pessoas votem não é a cabeça, o cérebro, é o fígado, é o estômago. E principalmente quando bate a dor no bolso delas. A economia vai ditar o rumo da eleição. O Lula, sem sombra de dúvidas, não tem chance alguma, seja contra o Tarcísio, contra qualquer nome do Bolsonaro que você falou, Ratinho. Você pode dar... Guilherme, você dá um nome da direita que vai ganhar a eleição do Lula. O Guilherme está meio incomodadinho com o que falou o nosso Sérgio Zagarino. Agora, o Bolsonaro está inelegível por questões juridicamente muito discutíveis. Eu estou falando isso na comunidade de juristas, viu? E esse crime aí que você falou, a narrativa do golpe, se analisar tecnicamente, tem vários artigos publicados dizendo que não se passou de uma conversa sobre um decreto de estado de sítio. Então, será que é democrático tirar do eleitor o direito de escolher, já que o país está polarizado? Nem deveria estar, mas já que está polarizado entre dois personagens, um que corporifica a esquerda, o outro a direita, é democrático retirar esse direito de escolha do eleitor num julgamento juridicamente muito discutível? Agora, eu não entendi por que você ficou tão nervoso com o Sérgio Zagarino. Ele estava colocando a posição dele, você colocou a sua, toda hora ele faz assim para mim. Então fala. Não, rapidinho. Você vai falar rapidinho que a Thaís tem direito de falar. Você está só dando uma interferência. Não, só para responder rapidamente o colega, só quero responder 2 pontos. Ele está inelegível, não foi por minha causa, por decisão do Supremo. Também não foi por causa dele, hein? Não, mas é que tá. O Supremo serve para isso. Segundo ponto, eu dou aula de relações internacionais e eu poucas vezes vi um comentário tão absurdo quanto esse que você fez de que vai ter participação dos Estados Unidos nas eleições. Isso é muito grave se acontecer e isso qualquer brasileiro normal tem que defende a soberania brasileira tem que condenar. Só queria dizer isso. Eu não dou aula de relações internacionais, mas queria dar umas dicas para o Itamaraty que está errando. Thaís Cremasco, eu queria te ouvir. Por que você... Quer dizer, eu sei que você e o Zagueiro são amigos. Inclusive, a gente trouxe cafezinho no intervalo, brindaram com café. Mas por que você se irrita tanto quando ele fala aqui no Linha de Frente? O que acontece, Thaís, que você não suporta nesse seu mantô ruge o que está falando o meu querido Sérgio Zagarino? Eu acho insuportável ignorar que existiu um ataque à democracia e uma tentativa de golpe. Então, me assusta, inclusive, essa fala de que os juristas discutem se isso é verdadeiro. É só ler a Constituição e entender o que ele está respondendo e ver as provas que estão no processo. O Bolsonaro, repito, não é uma perseguição política. Ele está respondendo juridicamente por atos antidemocráticos e tem o apoio do seu tutor maior antidemocrático, Donald Trump, que fez igual nos Estados Unidos. Então, assim, o Tarcísio, ele não agrada ou não desagrada muito porque ele governa como um CEO, né? Ele é bem blasezão, justamente se preparando para, quem sabe, conseguir...
ter o poder nesse vácuo da esquerda não ter preparado ninguém forte, bom o suficiente ou que a sociedade aceite. Porque essa fala do Diego, né, de que é um absurdo a Erika Hilton ter 9% dos votos, é uma fala que ignora toda a competência e todo o trabalho que essa mulher fez nesses últimos... Nossa, todas as discussões que ela leva, a forma corajosa... porque na verdade a gente vive num país transfóbico, né, que também é homofóbico, que também é machista e que a participação da mulher na política é sempre questionável, né? Mas a Erika Hilton faz um trabalho muito importante e ela se coloca em posições, e daí vão discutir a maquiagem, o cabeleireiro, mas não discute o terno, o carro, né, quando é questões para homens. Mas tudo bem. O fato é que a esquerda não se preparou o suficiente, não tem ninguém bom o suficiente, não é porque o Tarcísio é bom, é porque a esquerda não preparou ninguém para poder discutir e conseguir ganhar uma eleição. Mas agora, uma pessoa da envergadura do Sérgio falar que não sabe por que o Bolsonaro está respondendo um processo, me poupe, né? Só vou dar a palavra ao Diego Tavares, porque a gente conhece o Diego, sabe que ele não tem transfobia, não tem homofobia. A Thaís também sabe. Ela sabe. Ele está discutindo, não foi pra ele. Está discutindo a pouca contribuição como gestora que essa Erika Hilton trouxe. Não tem nada a ver com esses aspectos. Capês, eu gosto de trazer isso muito para o campo dos dados da objetividade. Se alguém aqui puder citar um projeto de lei relevante da Erika Hilton como parlamentar, puder citar a quantidade de projetos que ela relatou como parlamentar na Câmara dos Deputados para dizer que a atividade dela é relevante ou não, eu até faria aqui... uma revisão do meu posicionamento. O que eu sei, Erika Hilton é uma parlamentar com baixíssima produção, apresentou pouquíssimos projetos, dos poucos que apresentou, nenhum praticamente é relevante, e ao que consta, se não me engano, não tem nenhum projeto relatado na Câmara dos Deputados. Então eu estou me referindo exclusivamente à produção parlamentar dela, e isso, na minha opinião, a desqualifica para governar o maior estado da federação. Esta é a opinião do Diego Tavares, tá certo? Não é a opinião da Thaís Cremasco. Pronto, são opiniões. Cada um tem direito a ter a sua opinião. Muito bem. E a Thaís Cremasco, eu gosto quando ela vê que ela faz o debate pegar fogo. Thaís, eu tenho outro assunto para trazer aqui. Você quer dar mais um? Então, 10 segundos para você dar aquela última cutucada. Tá, escala 6x1. Erika Hilton, Estatuto da Igualdade para a população LGBTQIA+P. Pronto. Muito bem. Que também, numa democracia, todas as partes têm que ser atendidas, todo mundo tem direito a uma representação. Essa comunidade tem o seu representante e é democrático que ele esteja lá falando por eles. Ainda falando sobre esse tema, no cenário em que o governador Tarcísio de Freitas sai do Estado para concorrer à presidência da República, aí vai dar aquele vaziozão. O nome do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aparece em primeiro lugar, com 29,9% das intenções de votos, seguido por Márcio França, com 14,2% dos votos. E a Erika Hilton, você gosta ou não gosta, Diego Tavares, continua em terceiro lugar, com 11,8% dos votos. Rodrigo Manga, Alexandre Padilha, o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, Paulo Serra, prefeito de Santo André, Felipe Dávila, nosso colega aqui, também foram citados na pesquisa. Muito bem, parabéns ao Felipe Dávila também. Muito bem, meu querido Diego Tavares, vamos lá, não tem Tarcísio. Normalmente costuma-se dizer que a eleição para governador de São Paulo é para um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Só não foi reeleito o Serra porque foi numa aventura maluca de ser candidato a presidente da República em vez para uma reeleição que estava assegurada na eleição de 2010. Muito bem. Tarcísio abandonando esse posto. O nosso Ricardo Nunes aparece liderando. Não foi colocado aí na pesquisa o Geraldo Alckmin, mas 29,9%, saindo com 30%, eu diria que a centro-direita já elegeu aí o seu representante na ausência de Tarcísio de Freitas. Diego Tavares, não sou só eu, toda a audiência quer ouvi-lo. Olha, Capês, eu acho que é exatamente isso que você disse. Quando nós temos um percentual relevante, como quase 30%, que é o número que aparece para o prefeito Ricardo Nunes,
é sinal de que existe um pacto muito claro da classe política em relação a determinada candidatura. Assim como nós observamos em relação à candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República quando esse exercício é realizado. E fato é, o Ricardo Nunes, como ele foi um vice-prefeito que tornou-se prefeito da maior capital do Brasil, a maior cidade do hemisfério sul do planeta, ele conseguiu ganhar grande popularidade e ele também conseguiu fazer uma projeção muito grande de seu nome. Talvez ele consiga replicar essa mesma receita para uma eventual candidatura ao governo do estado de São Paulo. Nunes pode repetir aquilo que fez para ganhar a prefeitura da maior cidade do país, para ganhar também o maior estado do país. É um número muito relevante e, claro, depende dessa ascensão do atual governador do estado à presidência da República. Mas, evidentemente que, considerando esse cenário, Nunes já é uma candidatura praticamente consolidada na corrida eleitoral do próximo ano. A única coisa que eu fico um pouco triste é que eu lembro do meu amigo Bruno Covas, precocemente falecido, Sim. que foi um querido amigo, as famílias conviviam. Um grande gestor também. E que foi um grande gestor e seria aí o nome natural. Mas eu pergunto a você, Sérgio Zagarino, o Tarcísio de Freitas empregou o seu prestígio pessoal, correu riscos na eleição municipal quando o Ricardo Nunes vinha sendo ameaçado pelo Pablo Marçal num crescimento exponencial. Depois o Pablo Marçal se suicidou com aquele relatório falso, né? Suicidou politicamente, né? Então, o Tarcísio de Freitas deixou clara a sua preferência pelo Ricardo Nunes e ambos vêm administrando em parceria a cidade e o estado de São Paulo. Você vê que muitas coisas boas têm acontecido. Uma dobradinha, Tarcísio de Freitas, presidente, Ricardo Nunes, governador de São Paulo, seria uma retroalimentação saudável, formando uma chapa bastante competitiva? Eu quero ouvir você, Sérgio Zagarino. Está 100% correto, Capê, sua visão, porque é só levar em consideração quem é o vice do Ricardo. O vice do Ricardo é o PL. O PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Então, se porventura esse absurdo que alguns chamam de democracia deixar Bolsonaro de fora, Tarcísio ser candidato a presidente, é evidente que seria muito importante o candidato ao governo do estado ser o próprio Ricardo, porque dentro do PL ele assumiria o cargo de prefeito da maior capital do país, uma das maiores capitais do planeta. Então, é corolário lógico, que a gente chama no meio jurídico, que isso aconteça. E me chamou a atenção que na pesquisa não tem o Marçal, porque é muito provável que se o Marçal conseguir reverter aquela inegibilidade dele, que também é absurda. A justiça está com um sentimento de querer tirar todo mundo do jogo. Ninguém mais pode ser candidato que não seja de esquerda. Quem não é de esquerda não pode ser candidato. É a única forma de ganhar a eleição. Muito bem. Não, só que, então, Capê, o raciocínio precisa ser concluído, porque quando a gente tem um cenário de que o Ricardo, se ele for candidato sem adversário, é uma coisa. Agora, e se o Marçal estiver no jogo? Porque quando você falou que o Marçal cometeu um suicídio, ele até concorda que na véspera da eleição ele cometeu um suicídio e acabou indo para o segundo turno. Mas você concorda comigo que ele se tornou conhecido no Brasil inteiro? Meu irmão, mas isso acontece? Passarinho que come pedra sabe o estômago que tem. Se a maré não tapa peixe, o camarão não vai dormir na onda. Agora você vai pegar e vai... Você vai... É lógico, querido. Você vai fazer... Você lança um relatório psicológico falso, sem passar pelos seus advogados. Tinha 2 grandes advogados eleitorais. Já foi alertado várias vezes pelo justiça eleitoral. Eu continuo falando, então, meu amigo, você tem que se cuidar. Se você não se cuida, desculpa. Quem quebra galho, você sabe que é. Bom,